Vamos lá, turminha. Vamos começar nossa rotina de hoje pela aula de arte. Vamos pegar o livro de arte e vamos abrir na página 45. Nós vamos falar hoje sobre mosaico. O mosaico é feito de materiais que duram séculos. Trata-se de um trabalho de rara beleza que atravessou a história da humanidade. Teve origem em antigas civilizações, como o Egito e a Mesopotâmia. O mais antigo de todos os mosaicos conhecidos data de 3.500 a.C. Esse AC significa antes de Cristo e foi descoberto na antiga cidade de Lis. O mosaico, sem dúvida, atingiu o seu esplendor artístico no período romano. Nessa época, começou a ser usado em igrejas para reproduzir cenas bíblicas. Então, a gente costuma ver esses mosaicos que ficam lá nas janelas, com pedacinhos de vidros coloridos nas igrejas. Os mosaicos são formados de ladrilhos coloridos e de desenhos geométricos. Na antiguidade, o mosaico teve seu destaque em paredes e objetos de arte. Na cidade de Barcelona, Espanha, há um parque chamado Güell. Nele, várias estruturas foram decoradas com mosaico pelo artista catalão Antoni Gaudí. No Brasil, o mosaico foi utilizado por Cândido Portinari, de Cavalcante e Tomie Otaki em várias de suas obras. Então, aqui está falando do mosaico que fica lá em Barcelona, no Parque Güell. Página 45. Agora a gente vai para 46. Na página 46, está pedindo para você criar uma figura em mosaico pintando círculos e utilizando diferentes cores. Então, você pode formar aqui uma casinha, se você for pintar, pode pintar o telhado, fazer as paredes, você pode formar uma casinha. Você pode formar um sol, você pode formar um foguete, o que você quiser. É só você ir pintando círculo por círculo até você transformar no que você quer. Na página 47, observe o mosaico a seguir. Mosaico decorativo do Palácio Reale. Detalhe, Palermo, Sicília. Agora crie o seu próprio mosaico em baixo relevo com pedaços coloridos de papel. A tia André já deu pedaços de papel colorido para vocês, e a tia Adriana também. Se vocês não tiverem, pode pegar papel de presente ou qualquer outro papel em casa. Aí você vai cortar os papéis assim pequenininhos e você forma o que você quiser. Você pode formar uma casa, um foguete, um robô. Você vai colando os pedacinhos de papéis e aí você vai formando o seu desenho, tá bom? Aqui na página 47, a gente encerra o nosso livro de arte. Acabando o nosso livro de arte, vocês vão pegar o livro de vocês de ciências. A gente vai começar na página 83. Nós hoje vamos falar sobre o sistema de sustentação e locomoção. Vamos falar sobre o nosso esqueleto, tá? Então, vamos lá. Como a tia já falou antes, eu tô dando essas aulas sentadas por conta do meu pé, tá? Mas aí dá para vocês visualizarem bem. Vamos lá. Para o nosso corpo se movimentar, nosso sistema locomotor entra em ação. Esse sistema é responsável pelos inúmeros movimentos que conseguimos realizar no nosso dia a dia. Ele permite que possamos andar, caminhar, correr, saltar, nadar e etc. O sistema locomotor é constituído pelos músculos, pelo esqueleto e pelas articulações, que são as articulações assim, dos dedos, do pulso, tá? A nossa capacidade de locomoção depende da ação conjunta dessas estruturas sobre a regulação do sistema nervoso, o esqueleto. O conjunto de ossos do corpo humano forma o esqueleto. Ele é essencial para dar sustentação ao nosso corpo, além de ter a função de proteger os órgãos internos e fornecer pontos de apoio para a função dos músculos. Então, aqui, o esqueleto é o crânio, que protege o cérebro. Aí tem as costelas, que protegem os órgãos que ficam aqui, o coração, os pulmões, o externo, o crânio, a coluna vertebral. O crânio, por exemplo, protege o cérebro, os pulmões e o coração. Estão inseridos dentro da caixa torácica, formada pelas costelas, coluna vertebral e o externo. Página 83 a gente leu. Agora a gente vai para 84. Vamos lá.
O esqueleto de uma pessoa adulta é constituído por 206 ossos. Entretanto, algumas poucas pessoas têm um ou mais ossos extras, ou também pode apresentar a falta de algum osso. Um recém-nascido, por exemplo, apresenta um total de 300 ossos. À medida que o bebê vai crescendo, alguns ossos vão unindo e o número de ossos do corpo reduz. Você sabe qual é o menor osso do nosso corpo? É um pequeno ossinho que fica localizado dentro do nosso ouvido, chamado de estribo. Ele e outros ossos que ficam dentro do ouvido são responsáveis pela nossa audição. O esqueleto possui diferentes tipos de osso. Existem os ossos longos, das costelas, dos braços e das pernas, os ossos curtos, pequenos ossos das mãos, localizados no pulso, e os ossos chatos do crânio. Aqui, ó, ossos curtos, ossos chatos, ossos longos, tá? Curiosidades. Você sabia que os humanos e a girafa têm o mesmo número de ossos, vértebras, no pescoço? Isso mesmo. A diferença é que os ossos do pescoço da girafa são muito mais longos que os nossos. Agora nós vamos para a página 85. Os músculos. Os músculos do corpo humano estão envolvidos no desempenho de muitas funções que são de extrema importância para o bom funcionamento do nosso corpo. Tudo o que realizamos exige um movimento do aparelho motor. Os músculos são capazes de se contrair e de relaxar, gerando movimentos que nos permitem realizar várias ações, tais como andar, correr, saltar, escrever, impulsionar o alimento ao longo do tubo digestório. Promover a circulação do sangue no organismo, urinar, piscar os olhos, sorrir, respirar, entre outros. O corpo humano é formado por uma grande variedade de músculos. Existem músculos grandes, como os das coxas, e músculos pequenos, como certos músculos da face. Então, aqui a gente tem o nosso corpo todo coberto de músculos. Temos aproximadamente 630 músculos no nosso corpo de diferentes tamanhos. Músculos voluntários. Existem músculos que dependem da nossa vontade para se movimentar, chamados voluntários. Exemplos, do braço, da perna e dos dedos. A gente tem que fazer força para movimentar. 86. Os que não dependem da nossa vontade são chamados de involuntários. Exemplo, o diafragma, os músculos do estômago, dos intestinos e do coração. A gente não manda o coração funcionar, nem o estômago. Eles funcionam involuntariamente. Os músculos são classificados em 3 tipos: músculo estriado esquelético, estriado cardíaco e músculo liso. Aqui está a denominação de cada um para vocês poderem ler, estar lendo e estar aprendendo. Vamos agora para a página 87. As articulações. A nossa capacidade de locomoção depende da ação conjunta dos ossos, dos músculos e também das articulações. Para garantir que o osso possa movimentar-se, ele conta com a ajuda das articulações. Nelas podemos perceber a união de 2 ou mais ossos, que podem ser classificados de acordo com os movimentos que executam. Móveis, quando permite aos ossos uma grande variedade de movimento. Exemplo, a articulação do braço, da perna, da mandíbula e do pescoço. Semimóveis, quando permitem aos ossos a realização de pequenos movimentos. Exemplo, as articulações das vértebras. Imóveis, quando os ossos não se movimentam. Exemplo, as articulações dos ossos do crânio. A gente não movimenta o crânio, né? Aqui tem, ó, imóveis, móveis, semimóveis, móveis. As articulações móveis são revestidas por cartilagens e fluidos lubrificantes que permitem a execução dos movimentos e evitam o desgaste ósseo. Lemos a 87. Agora vamos para a 88. Para não ficar tão extenso, eu não vou ler tudo, eu vou só resumir, tá? Aqui tá falando sobre a postura correta e uma prevenção. Vocês são crianças, então se vocês não tiverem uma postura correta agora, sentarem de maneira errada, vocês vão estar prejudicando a sua coluna, tá bom? E a mesma coisa, ó, como você consegue carregar sua mochila escolar? Isso também é muito importante. A gente tem que carregar a mochila nas costas com as 2 alças presas, porque quando você coloca uma alça só, você está sacrificando mais um lado da coluna do que o outro. Então, isso aqui faz muito mal, tá? Aí depois vocês leiam com bastante atenção. Vamos para a página seguinte.
A gente está falando sobre danos à postura. Devido à má postura, alguns problemas relacionados à coluna podem surgir. Aqui são doenças, problemas que a sua coluna pode ter. Cifose, lordose e escoliose. Aí você lê cada um deles para você estar entendendo, tá bom? Aí tem uma coluna normal, uma coluna com lordose, uma coluna com cifose e uma coluna com escoliose, é como uma torta, tá vendo? Devemos também ter muito cuidado com nossa postura ao dormir. O ideal é sempre dormir com a coluna reta e evitar travesseiros altos, tá? Aí aqui na página 90, a gente tem atividade. O número 1, você vai completar as frases com as palavras do quadro depois de ler o texto com muita atenção. Esqueleto, músculos e articulações, aí você vai completar. No 2, você vai ler as frases e vai marcar somente as que trazem informações verdadeiras. No 3, você vai assinalar com X os elementos do sistema locomotor. No 4, você vai marcar V para a alternativa verdadeira e F para as que forem falsas. No 5, você vai relacionar corretamente as partes do corpo de acordo com o tipo de ossos que são encontrados. No 6, é uma pesquisa que você vai fazer em jornais, revistas ou internet. Vai citar os cuidados que devemos ter com o sistema locomotor para a gente fortalecer os ossos. Aí você faz essa pesquisazinha no Google, tá? Na página 91, você vai vai ligar, vai relacionar. Ligue corretamente a primeira coluna à segunda, classificando os músculos abaixo. Aí você vai ligar. No 8, você vai completar com a legenda, classificando os movimentos abaixo. O que são os movimentos voluntários e movimentos involuntários? Voluntários são os que você faz, involuntários são os que o seu corpo faz sem que você permita ou perceba. No 9, você vai marcar V para as frases que forem verdadeiras e F para as frases que forem falsas, tá bom? A tia vai encerrar esse vídeo aqui, depois eu vou mandar o outro vídeo com a aula do livro de tabuada, para não ficar muita coisa num só.